Café com Mari. Oferecimento. Amiga Odontologia, Belas Delícias, Concreto Forte, Vision Óticas, Moleque Moleca e locutor Júnior Ferreira. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Café com a Mari. Hoje nós vamos ter uma conversa com uma pessoa com uma experiência bem grande na área de vendas. Vendas que é um assunto tão crítico para as empresas, que pode salvar uma empresa, assim como pode afundar ela. Essa é a Lúcia Cardoso, que veio conversar com a gente um pouquinho, passar um pouquinho dessa experiência. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem, Mari? Um prazer estar aqui. Obrigada, seja bem-vinda ao programa. Fala um pouquinho para a gente do tempo de experiência que você tem aí dentro da área de vendas. Bom, eu tenho 25 anos de experiência na área de vendas e 24 anos de experiência na área de treinamento em vendas. Bem legal, é bastante tempo. A gente já conversou um pouco antes, né, em outros momentos, e a Lúcia sempre me passou a importância da venda dentro de uma empresa, né? Fala um pouquinho do seu expertise, do que você tem aí de portfólio, de como é que a venda pode transformar, então, uma empresa, né? Como é que as pessoas não percebem essa importância? Na verdade, hoje, uma grande deficiência que há no mercado são pessoas que começam a empreender baseado no que elas gostam de comprar. Então, elas vão para o trabalho, elas vão para o empreendedorismo com a visão de comprador e não com a visão de venda, né? E eu acho que aí é o início realmente do grande problema, porque o fato de você gostar de determinada coisa, de comprar determinada coisa, não determina que você seja bom para poder vender aquilo, né? E um outro grande problema que eu vejo também é na questão de serviço, das pessoas não verem que existe a venda no serviço, né? E que a venda em todo lugar, não importa se for serviço, se é produto ou não, o principal da venda é você gostar de servir. A venda é isso, é servir. É você querer fazer bem de alguma forma, sabe? De você ter satisfação em estar agregando a vida daquela pessoa. É um ponto bem relevante, né? A quantidade de pessoas que começou a empreender nos últimos anos, e principalmente por conta da crise, das mudanças de vida, das rescisões contratuais, nós temos aí um número enorme de colegas que simplesmente se lançaram dentro do empreendedorismo, a grande maioria trabalhando, indo na direção do comércio varejista, né, de uma forma geral. Mas eu vou puxar, então, aproveitar a sua experiência para puxar para um outro lado. Uma empresa que trabalha fornecendo não um varejo simples, digamos assim, né? Não um produto dentro de uma loja, mas oferecendo justamente um serviço, né? Uma pessoa que vai vender um serviço de marketing, uma pessoa que vai vender um serviço de conhecimento ou de tecnologia. Esse grupo, eu percebo uma deficiência nessa venda muito grande. É uma impressão minha ou, de fato, é um grupo que não valoriza o processo de venda? Aprendi, viu? Você me ensinou, eu aprendi. O processo de venda. Na verdade, o que acontece? Uma quantidade bem significante dessa galera, eles vêm de escritório. E, infelizmente, nos escritórios, às vezes não é aplicado a questão da venda. E é importante, né? Você pode perceber que uma pessoa, por exemplo, que ela trabalhou ali de vendedor num shopping, meio período, e fez uma faculdade à noite, ela tem um espírito de equipe muito diferenciado dentro de um escritório. Então, as pessoas não conseguem perceber o quanto que é importante, talvez, elas iniciarem a vida delas profissional pela venda. Mesmo que elas não vão seguir aquilo, mas, de certa forma, a venda ela te ajuda, ela te promove, ela te desinibe. Ela te ajuda com a sua fluência verbal, ela te ajuda em situações, né, de risco. Então, são N coisas que acaba pegando nessa parte. Te molda, né? A venda, ela vai, então, a experiência com a venda direta, a experiência no comércio, de um modo geral, ele molda você, né? O que você daria, então, de dica
3 dicasinhas para a gente ter uma coisa bem focada, 3 dicas simples, que sejam grandes erros, por exemplo, do pessoal que começou a empreender, vou dar o meu exemplo, no comércio varejista aí, que caiu de paraquedas no comércio varejista. Quais seriam os 3 erros mais comuns que você enxerga? Bom, você quer os erros mais comuns? Ou as 3 dicas? Não, vamos ficar com as 3 dicas. Eu acho que as 3 dicas são mais legais. Bom, primeiro, tenha uma inspiração. Eu acho que é muito importante você se inspirar em alguém no nicho que você escolheu. Eu acredito muito nisso. A gente vive de inspiração, né? E quando a gente se inspira em alguém, a gente consegue ter um referencial do que a gente está fazendo certo, do que a gente está fazendo errado. Poxa, olha só, nossa, eu me inspiro em tal marca, né? Em tal empresa. Eles trabalham assim, eles trabalham assado. O que eles fazem que eles se diferenciam? O que eles têm de tão grande que eu posso, né, me referenciar e que eu posso trazer para dentro da minha empresa? Então, eu acho importante essa questão do referencial. Eu me inspiro em alguém. Isso é importante. Isso não é inveja, gente. Isso não é cópia. Isso é inspiração. Quando a gente tem autoestima alta e a gente está bem resolvido, a gente tem inspiração. E é bacana você admirar o outro porque ele faz um serviço bem feito. Isso é bacana de ser reconhecido. Bem legal. Um outro ponto que eu acho que é muito importante, muito, estude, né? Estude, e quando eu falo estudar, eu não estou falando em diploma. Não importa o quão alto é o seu QI, o quantas faculdades você fez, o tamanho do seu conhecimento, em qual escola você estudou. Não, estude o nicho de mercado que você escolheu. Estude o teu cliente. Estude o teu público, estude o teu negócio, esteja no meio de workshop, em eventos, esteja entre pessoas que vão te agregar, que vai trazer um conteúdo bacana para você e que principalmente vai fazer você pensar. E qual seria então a última dica? Bom, essa última dica para mim é a principal, né? E infelizmente é exatamente as que as pessoas mais ignoram. Ouça o teu cliente. O melhor feedback que você pode receber na sua vida é exatamente daquele cliente que você acha que ele é chatinho. Sabe? Aquele cliente que você fala, ai não, lá vem fulano, né? Que põe defeito nisso, que põe defeito naquilo, que fala... Ouça esse cliente. Eu acho que o cliente é o melhor feedback que você pode ter. Principalmente quando você julga que ele é um cliente mais crítico, sabe? Aquele cliente que ele é mais... Ai, fulano, tá sempre apontando alguma coisa, uma coisa ou outra. Por que eu falo isso? Porque o tapinha nas costas, todo mundo gosta de receber. Eu também gosto. Eu não é, né? É uma grande verdade. Todo mundo gosta daquele colega que elogia, né? Isso é verdade. A gente fala assim, ai, fulano tá sempre me colocando pra cima, fulano é bacana, que não sei o quê. Eu também gosto. Mas nem sempre isso é verdadeiro. E uma outra coisa, o cliente que te critica, ele te tira da zona de conforto. Porque às vezes você faz um excelente trabalho, você tem um puta negócio nas mãos, né? Você tem tudo para decolar, para ir longe, para voar longe. E daí quando você tá naquele processo, você entra numa zona de conforto. Você acha que tudo está dando certo. E as coisas que estão dando errado, você passa a não ver mais, porque elas ficam... Você convive com aquilo todo dia. Elas não são relevantes, né? Fica uma coisa comum. Na verdade, como você faz aquilo todos os dias, não é que você não sabe fazer, é que você não enxerga mais aquilo. Essa etapa já passou. Só que, de repente, ela entra numa deficiência, você não observa aquilo. Aquele chatinho, ele tá chamando a sua atenção, alertando para aquilo ali, você não vê. E de pequenos furos, né, se afunda o barco. Então, acho que uma dica bacana é essa. Ouça o cliente, valoriza o cliente, queira servir o cliente e não esquece que ele é o teu melhor feedback, sem sombra de dúvidas. Tá certo. Lúcia, muito obrigada. Lúcia é consultora na área de vendas. Foi muito importante essas dicas, vou anotar as minhas depois. Queria te agradecer, obrigada pessoal. Segue lá a gente no canal OP, te espero no próximo Café com a Mari.